não tinha dimensão de hoje, né? As ruas eram todas em paralelepípedo, não é? Tínhamos os bondes, né? Os táxis eram chofer, né? Nem táxi não era chofer de praça. Chofer de praça. Nos salões de barbeiro que a gente usava, tinha cadeiras para enganchar o sapato, para quem ia fazer barba, cabelo. Então tinha tudo isso aí. E o comércio de Piracicaba era centralizado, né? Era tudo ali no centro mesmo, né? Já era a Rua Governador ou era a Rua do Comércio? Não, era... Eu peguei com o nome de Governador Pedro de Toledo. Governador, porque antes era a Rua do Comércio. Rua do Comércio, Era outro nome, né? Mas era ali. E como é que era? O senhor falou de bonde, né? Duas coisas que o senhor falou aí que fiquei interessado, assim. História sobre, né? Tem história sobre o bonde ou não? Tenho, claro. Eram de brincadeiras, né? Muitas vezes tinha o Jorge Bortoleto, ele era um fiscal do bonde. E a gente conhecia todos eles, né? Andava no estribo, não podia, mas a gente andava. Eles faziam a cobrança dos passageiros pelo estribo, né? Por lado de fora do bonde. E então, quando o bonde ia numa direção, o motorneiro vinha na frente. Aí o bonde vinha na outra direção, o motorneiro saía e vinha na outra frente do bonde. Ele não tinha como os três faziam, né? Virava a locomotiva. Não, o bonde fazia trajeto de ir e vir. E a gente brincava, né? Viu? Como é que foi aquele negócio? Eu não sei. Eu sei que o carro caiu da ponta, parece que morreu 3. Né? E as pessoas que estavam no bonde ficavam tudo curiosas de saber, né? O que aconteceu? Eu não sei dizer. Ele falava alto para as pessoas escutarem. E aí as pessoas, quando ele passava perto, perguntavam, o que aconteceu? Pessoal, disse que caiu um carro lá no rio. E as pessoas iam ver lá, não tinha nada. Era brincadeira. Apareceu uma sucuri no rio Piracicaba, das enchentes do rio Amazonas, aqueles lugares. A sucuri é grande, ela está amarrada lá no trampolim do Regatas. A gente contava essas histórias, assim, sabe? As pessoas, muitos acreditavam, né? E ele fazia de propósito essa brincadeira. Ele provocava algum, como ele conhecia a gente, ele provocava. O senhor falou também do chofer do táxi, né? Era o cara, o profissional ali, o motorista, ele ia tudo engravatado, tudo assim ou não? Não, não tinha, eram simples, era com camisa, uma jaqueta no frio, alguma coisa, eram simples. E usavam aquele boné de... E o senhor tinha hábito de andar também? Meu pai, às vezes, meu pai tinha, porque a gente conhecia todos eles ali no centro. Aquele pedaço da catedral que faz frente para o restaurante Santa Terezinha, do Mineiro, ali do prédio Janete, aquele pedaço ali tinha 2 pontos de táxi. Um que tinha o Zaia, Antônio Zaia. O outro que eram os irmãos Piscinato. Eu tinha mais motoristas, mas eu não me lembro desses, né? Me lembro de um outro também, mas não estou lembrado do nome. Mas eram pessoas boas, eram pessoas que não deixavam bater a porta do carro. Eles queriam fechar a porta do carro para não dar... E os carros eram todos importados naquele tempo, né? Era rabo de peixe, tipo Cadillac, carros bonitos. E a infância do senhor foi ali no centro, então? Foi ali no centro. Foi ali no centro. Todo dia. Eu morei na rua Dom Pedro I, quase em frente à Sociedade Italiana, onde tem um edifício. Bem na frente da rua do mercado, na travessa Newton de Mello.
atrás ali do professor Néder. Isso, Atrás da casa do professor Néder. exatamente. Você sintonizou. Ali tinha a marcenaria Nardim, Era ali também? era ali. Aqui pegou fogo. Depois que pegou fogo, acabou. Do Eugênio, né? Ou não? Não, Não é do- Luiz Nardim. Luiz Nardim. Era O Luiz Eugênio tem parentesco ou não? Com o Nardim? Tem irmão, São irmãos. eram irmãos. É. Os Nardim, os antigos, né? O Eugênio Nardim, eu conheci ele. Foi ele que fez aquele teto da catedral, as portas da catedral. Foi ele que fabricou, ele que fez. Tudo na mão, entalhado na mão. Ele faleceu? Faleceu. Faleceu, né? Faleceu. O Neno Nardim. É artista, né? Sim. Ele pintava quadros também. Sim. Era muito bom. E aí, assim, o senhor morava ali no centro, assim, como que era a movimentação ali? Como é que era? Assim? Te perguntar um negócio, tinha, aí já um pouco mais na adolescência do senhor, mas tinha Quadrar Jardim, né? Puxa Como é que vida. era isso? Meu pai criou a gente, meus pais criaram 8 filhos. E a gente tinha que ir na missa, na catedral, e depois da missa a gente passava no mercado para tomar café com leite e comer pastel, ou aquele bolinho frito. Gostoso. Mas isso era uma rotina ali. Era. Mas, conforme fomos crescendo, cada um começou a ter a sua história. E eu saía da missa, às vezes ia à noite na missa, né? E a gente ia para frente da catedral, onde tinha o jardim, tinha 3 partes de jardim. E tinha ruas entre essas partes. Então, de um lado, circulavam as mulheres. No sentido contrário, os homens. Então, quem vinha de um lado, paquerava o que vinha daqui. Era interessante. E saiu muito casamento. E tinha muitas paqueras daí? Muitas, só. Era muito bom. E as pessoas comentam bastante disso, né, Fábio? As pessoas Era mais muito bom. antigas tal, Muito falam bom. bastante desse momento da história de Piracicaba, assim, que enquadrava jardim. Tinha pessoas assim. Eu peguei a época do Nholica. O Nholica era um senhor que pegava pedras, uma pedrinha brilhou no chão para ele, era brilhante. E ele levava para o meu pai avaliar para ele quanto valia. E dali, não tem valor muito, mas é um brilhante bonito. E ele acreditava, porque ele antes pegava como brilhante. Então ele guardava no bolso. Os bolsos deles eram pesados, né? E sempre de paletó e chapéu. E foi um sonhador de Piracicaba, popularíssimo. Como era o nome dele? Nholica. 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 Não sei o nome, mas o nome civil dele. Era um não. personagem da cidade. Muito forte. Tinha vários, né? Tinha vários, mas eu considero o Nholica. E também tinha o Zé Pretinho, se não me engano, o Vassourinha. Ele fazia malabarismo com a vassoura de varrer a rua. Mas ficava ali no centro também. No centro. Tudo. Ele fazia, a carrocinha era ele que empurrava e fazia limpeza, varria. Muito bem. A cidade era muito limpa. Muito limpa, ao contrário de hoje. Aí mostrou uma figura aqui, ó. Nholica. Nholica. Que interessante. E aí você estava falando que ele fazia malabares com... O Vassourinha. Isso. Nossa, ele jogava a vassourinha para cima dos fios. Até do fio do bonde, do cabo do bonde, que era elétrico, né? Ele jogava, fazia. Depois ele pegava no entre dedo e fazia, passava por trás, papel, tal, jogava. Ele era muito esperto. E o senhor falou que é uma família, são 8 irmãos. Sim, 8 irmãos. 8 irmãos, o senhor é o mais... Qual que o senhor Eu sou o faz? segundo filho, Segundo filho? tenho uma irmã mais velha que eu, e depois mais 6. A profissão do senhor é? Eu fui contador, me formei em contabilidade. Mas eu trabalhei mais como administração.
Eu trabalhei numa empresa multinacional, na Olivetti do Brasil, e aprendi muito. Depois, com a saída dela do Brasil, aí eu trabalhei na siderúrgica Dedini, na Cobraf, das empresas dos Dedini. Bom, senhor, e aí como que a história do relógio entra na vida dos senhores? Qual é o... Então, meu pai era relojeiro, ele tinha a relojoaria Catedral. E... licença. Ele tinha a relojoaria Catedral. Todos os irmãos eram relojeiros. E... quanto, o senhor lembra? Meu avô teve acho que uns 12, 13 filhos. Bastante, né? Ou mais. Teve mais. Porque ele era casado de casamento de segunda união. E eram 18 ao todo. E ele tinha essa relojoaria e era muito conhecido, muito tradicional, pessoa do comércio, pessoa honesta, correta. Ele chegou, a gente soube, né? Contado por ele, claro, que ele era considerado como se fosse um juiz de menores. Ele era do juizado de menores. Ele tinha carteira de juizado, então chamava ele de juiz, não era, mas ele fiscalizava, né? Cinemas, os locais de festa, por causa de bebida com menor, essas coisas. Ele impunha respeito. Todos eles eram sérios, né, na época. Então ele foi voluntário em tudo que fez. Ele foi voluntário e foi muito conhecido. Ele foi artista de teatro. Né? Piracicaba teve um grupo de teatro famoso, que se apresentou em vários lugares, muitos lugares. Inclusive, meu pai era o ator principal do grupo. E naquele tempo tinha aquele grupo eram mais pessoas ligadas à igreja, né? E do centro ali. E tinha os de fora também que gostavam. Mas teve um episódio que meu pai foi para São Carlos, ele precisava ir para São Carlos numa apresentação. Minha mãe estava grávida e estava para nascer na viagem, durante a viagem do meu pai. E precisaram ir conversar com o bispo da época, do Ernesto de Paula, para ele convencer o meu pai de ir da viagem, porque era importante que ele fosse. Não tinha ninguém para substituir ele ali. E então o Ernesto deu garantias para ele que daria toda a retaguarda caso precisasse. Enquanto ele estava representando lá, quando ele voltou já tinha nascido o meu irmão. Aí chama-se Carlos, por causa da viagem dele para São Carlos. Então ele era assim, ele tinha fotografia de artistas americanos, ele tinha discos antigos, coisas bonitas. E então ele, na vida profissional dele, ele era muito conhecido. Muito conhecido. E respeitado também. E a catedral foi demolida, a matriz de Santo Antônio foi demolida. E veio, Dom Ernesto de Paula chegou em 1945. Foi nomeado bispo de Piracicaba. Primeiro bispo. E ele construiu essa catedral majestosa que nós temos aqui, né? Enorme. E levou ao fim a construção. E ele comprou um relógio para a torre. Ele comprou um relógio e pôs lá na torre. Um relógio de 4 faces. 4 faces.
Esse relógio não funcionava por nada, não conseguiam fazer funcionar. Uma vez ele foi até o meu pai e pediu para o meu pai avaliar aquele relógio. Meu pai ficou lá dias fazendo a avaliação do relógio. E ele voltou e falou para o bispo: olha, Dom Ernesto, esse relógio o senhor pode devolver para o fabricante, porque ele não vai funcionar nessa torre. Pode devolver. E Dom Ernesto ficou assim, né? E agora? O que eu faço? E acho que era caríssimo, né? Tinha que ser produzido, né? Aí, ele disse assim: mas de quem que eu vou comprar o outro relógio? Você conhece alguém? Ele disse: eu conheço. Você pode me apresentar? Apresento. Tudo bem, posso sim. E ele fez o quê? Convidou meu pai para ir até São Paulo conversar com o fabricante. O fabricante foi o mesmo daquele relógio da igreja de São Bento que tem em São Paulo, ali perto do metrô, bem ali, né, na rua São Bento ali. Um relógio muito bom, preciso. E meu pai levou, foi com ele, conversaram com o fabricante e comprou, o bispo comprou o relógio, confiou, acreditou, comprou o relógio. É esse que está aí. Aquele foi vendido para uma igreja, não sei, de Sorocaba. Funciona em Sorocaba. E esse relógio aí, ele foi comprado acho que em 1958, ou antes, um pouquinho. Mas não foi por aí, bem por aí. E esse relógio, ele tinha um problema no início. O ponteiro dos minutos. Acertar os ponteiros dos minutos nas 4 faces. Sincronizar. Fazer os quatro ponteiros, fazer o mesmo movimento nas 4 faces. E ali aconteceu uma coisa que os funcionários da fábrica não conseguiam chegar a um ponto final para fazer aquela sincronização. E foi pensado num peso que foi, mesmo aqueles relógios antigos que tinham o cuco, tinha peso, 2 pesos. Né? O peso, né? Isso. Foi usado o mesmo critério. Então, um cabo de aço no andar de baixo do relógio, tem uma lata de concreto com cimento seco. Depois a lata tiraram. Então ficou aquele gancho com aquele concreto, mas não deu o peso certo. Aí foi feito um trabalho de inteligência. Meu pai a gente morava em frente ao mercado, e no mercado tinha aquelas balanças de plataforma, que pesava saco de arroz, batata, feijão. E do lado da balança assim, tinha aqueles pesos de 200 gramas, 300 gramas. E a pessoa ajustava. Ajustava, né? na régua, para calcular o peso. Isso. E então foi pego aqueles pesos e foram sendo colocados no relógio para pontuar o equilíbrio das 4 faces. Então, a partir dali, os ponteiros foram sincronizados. Olha só. Foi fechado o peso certo, funciona até hoje. E funciona desse mesmo jeito, então? É enorme o relógio lá. Caramba. Quem vai lá na torre, e eu brincava, quando eu era molecão, e muito magro eu era, e eu tinha pique para subir aquela torre correndo, aquela escadaria toda correndo. A gente fazia aposta, vamos ver quem chega primeiro. E é um caracol ali, a escada? Em cada face da torre, né? Ela é quadrada, né? O senhor tem lembranças da época? Muita, total.
E eu conheço a máquina, não sei hoje como está, mas eu sei que o relógio ele foi eletrificado, era elétrico, né? E teve um fato que aconteceu com o meu pai. Um dia, ele fazendo a manutenção na máquina, no relógio, tinha aqui atrás, eu me lembro até hoje disso aí, uma chave faca aqui atrás. E ele, segurando com o alicate na peça, escapou o alicate com graxa, escapou o alicate, ele com o cotovelo ligou a chave de faca, ele ficou no meio da corrente. Um choque de 3.800 watts. Nossa. Ali ele gritou por tudo, né? Por Nossa Senhora Aparecida, pela mãe dele que era falecida. E até que, quando ele gritou por Nossa Senhora Aparecida, o alicate quebrou. Quebrou, ele caiu desfalecido no chão. Mas como estava demorando muito para voltar, então meu tio pediu para um dos irmãos mais novos subir na torre e ver se tinha acontecido alguma coisa. Estava caído lá no chão, estava todo carbonizado, preto. Metade do corpo dele, do lado direito, ficou preto. A correntinha do lado que tinha no pescoço aqui, derreteu no corpo dele, com choque. E ele foi levado para o hospital e foi proibido a partir dali de subir sozinho no relógio e foi pedido para arrumar uma outra pessoa. Então um outro tio mais novo pegou o compromisso de subir. Tudo de forma voluntária. Meu pai punha material, querosene, benzina, graxa, tudo. Meu pai nunca cobrou um centavo, né? Aí até que, como era meu tio que ia, e era trabalho dele, não sei, me parece que houve um entendimento com o pároco da catedral para que fosse pago fosse feito algum pagamento pelo serviço que era feito. Porque a manutenção sempre foi feita regularmente. Esse relógio foi tratado com manteiga o tempo todo. E é até hoje. Tem um senhor, ele é da relojaria, eu não lembro o nome, do centro, da rua São José. Agora é na Benjamin. É Andia, Antônio, se não me engano, Antônio Andia, Neto, uma coisa assim. E ele já faz tempo, meus tios já faleceram também. E faz tempo que ele trabalha com... Ele já passou a ser, não sei, a terceira ou quarta pessoa a fazer a manutenção no relógio, depois do meu pai. Deu tempo. Falta 6. O senhor estava contando essa história e eu ia perguntar para o senhor dessa história. É essa mesma história que está aqui, né? É a mesma história. Né? Eu li meio por cima aqui, eu falei, vou pegar essa história. Mas essa história, meu pai estava em coma no hospital, 2 dias antes dele morrer. Ele voltava, ele entrava em coma e voltava. Voltava em coma, entrava em coma e voltava. Aí, meu irmão me liga aqui, diz, você está esperando o quê para vir ver o papai? Papai está pagando, você precisa vir aqui. Aí eu fui correndo lá e vi o estado do meu pai naquela hora. Eu falei assim, baixinho, assim, nos pés da cama. Eu falei assim, puxa vida, não vai dar tempo de eu pegar a história do relógio da catedral, escrever sobre ele. Passou um tempo, meu pai chamou a todos que estavam ali e pediu atenção. E começou a fazer um discurso. Nunca vi isso. Isso no hospital? Estou arrepiado. No hospital? No hospital, no leito de morte dele. E ele fez um discurso contando a história de Piracicaba desde o início. Desde a fundação de Piracicaba. Da capelinha, depois que tinha Nossa Senhora dos Prazeres, foi tirado pelos anjos, levado embora. E ficou um Santo Antônio no lugar. Antônio Corrêa Barbosa. E
ficou Santo Antônio. Aí, conforme a cidade foi subindo, foi construída a matriz de Santo Antônio e depois a catedral. E ele contou toda essa história. Ele, em detalhe, detalhou tudo. E eu sempre ia no hospital com um bloco no bolso da camisa e uma caneta para fazer anotação do que precisasse levar. E naquele dia eu pude, pelo que ele falou, confirmar. Eu já sabia, eu já conhecia, mas eu conferi ali, naquele discurso dele, que o que aconteceu, de fato. Mas ele, no final, quando ele terminou de falar, ele falou que eu quero a atenção dos meus filhos. Amem Piracicaba, porque desde que nasci eu amo essa cidade. Por favor, amem Piracicaba, amem o Brasil. Respeitem a bandeira do Brasil. Desse jeito. Nunca vi isso. E o enfermeiro, que até cuidava dos frades na casa Nossa Senhora dos Anjos, dos frades velhinhos aqui dos frades, estava no quarto. Ele assistiu. Ele falou, nunca vi isso. Nunca tinha visto. Era um apaixonado por Piracicaba, pelo Brasil. E sabe, eu me encontrei com Beltrame. Eu me encontrei com ele e não sabia que ele era o secretário. Porque o secretário eu conhecia, que era o Adolfo Queiroz. Isso. E depois eu não sabia quem tinha ficado no lugar dele. E num encontro, teve algum acontecimento, eu conversei com o Beltrame. E falei para ele, falei assim, puxa vida, né? Tanta gente vem de fora, nunca fez nada para o município de Piracicaba, é reconhecido como cidadão preclaros, é homenageado, recebe diploma, família. Meu pai nunca foi homenageado, nunca foi reconhecido. Eu pedi esse reconhecimento na diocese. O último padre que passou por lá. E na esperança de que levei esse artigo, copiei, fez cópia, levei para ele, mas não aconteceu nada. Então, ninguém sabe a história desse relógio. E esse relógio é de Piracicaba, não é da catedral só. Sim. A catedral tem ele como uma peça importante da cidade. Mas quem usa o relógio? A cidade usa o relógio. A catedral é meio que um guardião do relógio. É isso, como o Vaticano, mesma coisa. Quer dar uma paradinha? Isso. Vai. E então, eu acho que a história é história. A Ele história é nascido tem. em Piracicaba? Meu pai? É. Nascido aqui. Nascido aqui. Então quando caiu o Comurba, o prédio lá que caiu, ele fechou a loja dele uma semana e foi lá ajudar no salvamento lá. O senhor tem lembranças da época? Tenho? Opa! Como que tem? O Comurba também é uma história, né? É. A tragédia que aconteceu, assim, muitas lembranças. E fatalmente, não sei, eu estava na Casa Siqueira, na esquina da Rua 15, com a Governador. 15 com a Governador. Tá. Tem uma farmácia da esquina, você atravessa a rua no sentido da Rua 15, subindo a rua, é aquela onde tem a torra, não sei. Torra. Acho que é Torra. Ali, não lembro. Ali era a Casa Siqueira, vendia produtos de construção, geral. E eu tinha descido da Paulista para fazer uma compra de verniz, alguma coisa que estava precisando na fábrica de móveis. E ali eu fiquei sabendo. Aí eu estava de bicicleta na época, eu fui até na direção da Comurba, já tinha cordas ali na catedral e não podia passar mais. Mas não dava para enxergar nada. Era uma montanha de pó.
muito pó, muita terra. E o senhor, na época, o senhor devia ter uns 18 anos, mais ou menos? 64, 18 anos. 18 anos. Exatamente. E assim, o senhor ouviu, nesse momento da queda, o senhor ouviu, porque tem pessoas que relatam, acho que porque estavam Não cheguei a ouvir. Pessoas Eu estava na Paulista. Daí o senhor desceu. Eu desci, quando quando eu entrei na Casa Siqueira, já vi toda a movimentação. Contando que tinha Acho que quem acontecido. estava próximo ali ouviu. Eu, na verdade, não acreditei. Eu fui conferir, fui ver, era verdade mesmo. Foi. Eu estive naquele prédio, no cinema, assistindo o filme, eu e minha noiva, minha namorada. E uma semana antes, ali, no Plaza, Caramba. E era um cinema bonito, né? era o melhor que tinha. Você precisava de um carpete dessa altura, assim. Era macio, as cadeiras, as poltronas eram do último tipo, né? E ali eu perdi duas pessoas que eu conhecia. Uma era até freguesa do meu pai. Clarice Prudente e o Vittorio Moretti. Era o gerente da chocolateria, que vendia bala, doce, no cinema. Eles estavam se preparando para abrir o balcão, né, para receber as pessoas que entravam no cinema. E aí passavam ali, compravam bala, compravam drops, né? Tinha os drops. E aconteceu. Eles faleceram ali. Sabe que eu estava vendo esses dias, a gente estava falando com o Murba, com outra pessoa, daí eu fui ver o que tem na internet. Ele era bastante extenso ali, ele pegava boa parte ali. Ele ia da rua São José até a Rua Prudente. Eu achava que era assim, pequeno ali, mas não. Não, ele é extenso. A frente dele era um S. É, que nem o Copan, né? Exatamente. Eu acho que até que se espelharam no Copan para fazer ele. Tinha uma referência ali. E assim, tinha o cinema, mas em cima estava se construindo ainda. Sim. Então tinha construção. E o cinema já estava funcionando. Já estava funcionando. E quando encheram a caixa de água, acho que o peso da caixa. Aí que cedeu. E quebrou ele na metade, né? A junção da parte mais larga, caiu a parte mais larga. E ficou a parte mais estreita. E embaixo de tudo, tinha tipo um museu de cera. Pessoas falam também. Personagens, né? Mundiais. Reis, rainhas, presidentes de países. E também, naquela época, eu me lembro, em 64, 1964, tinha uma balança no meio você passava entre as lojas que tinha, e uma passagem dentro do prédio. E tinha uma balança para receber doação em ouro. Ouro para o bem do Brasil. Em 64 o Brasil passou por aquela revolução que dizem que foi golpe, não foi golpe. Mas, então se fez um movimento para arrecadar ouro para o bem do Brasil. Então a gente ganhava uma aliança. Doei ouro para o Brasil. Né? Um anel, tipo de aliança. E eu não sei, ali deve ter sido levado logo embora, porque podia sumir, né? O ouro que já tinha sido arrecadado. E as pessoas levavam lá isso? Levavam lá. Olha só. Senhor Amadeu, voltando lá no relógio, aí o pai do senhor aqui faleceu em 2004, é isso? Isso. 2004. E ele trabalhou até que momento, assim, na catedral? Isso. Ó, ele dá o tempo que ele vai terminar, não? Não dá. Não fala... 1928, 27,
26. Dá pra verificar por isso aí. Depois eu fico mais perto. Tá. Senhor Amadeu, voltando um pouquinho, então, o pai do senhor faleceu em 2004, né? 2004. E até que momento ele trabalhou assim lá na... Não tenho ideia. É. Eu acho que era molecão. Eu soube à noite na casa, quando eu cheguei em casa, mas eu não tenho memória do ano que foi isso aí. Deve ter sido lá por 1968. Não, foi antes. É. Foi antes. Acho que foi antes de... Foi acho que entre 64, por ali. Nessa época aí. Certo. Nessa época aí. O Comurba deu, né? Comurba deu, né? Comurba deu. Deu programa. E aí vamos entrar num assunto então da Pompeia. E aí como é que é essa história do bairro Pompeia? É o bairro lá, né? Bairro Pompeia. Bairro Pompeia. Meus avós imigraram e chegaram no Brasil em 5 de fevereiro de 1888. E se conheceram no navio. Ele com 16 anos e ela com 14 anos. E a família do meu nono foi morar na fazenda Taquaral, na fazendinha. E quando foi, eles se casaram em 1890. E em 1890, ele era o administrador, como ele tinha experiência agrícola, ele se tornou o administrador da fazenda Taquaral. E morou na casa principal da fazenda ali, no Taquaral. E a casa era grande para a família. E, vez por outra, passavam os frades capuchinhos, eles iam em busca de ajuda em feijão, em arroz, o que tivesse. Eles iam de trole. E sempre iam em 2, chegava até 3 pessoas no trole. E era longe pra caramba, né? Chegar daqui da cidade até lá o Taquaral era uma viagem. E eles pernoitavam lá. Italianada, eles conversavam, passavam o tempo deles. E acabaram amigos. E numa das vezes, foi junto no trole o pai de um dos frades, Batista Mota. E ele viu que o meu nono não estava bem de saúde. Hermete Galese. Ele não estava bem de saúde. Ele estava com uma úlcera gástrica, erosiva, hemorrágica. Ele punha sangue fora. Não tinha cura naquele tempo. Não se operava. E então ele sabia que o tempo dele era curto, o tempo de vida dele. E o Batista Mota, lá na casa, um dia ele disse: olha, por que você não faz a novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia? Quem sabe você alcança um milagre. E deu a revistinha para ele. E foi embora. Ele pegou a revista e fez a novena. E ficou curado. Foi curado. Naquele tempo ainda estavam... ele tinha coisas ali ao redor dele para fazer em ajuda humanitária. E os escravos da época, eles foram libertos naquele ano, de 1888. Mas ficaram abandonados à sorte. Ficaram
Sim. largados. Não trabalhavam mais, não queriam, porque eram os negros, eles estavam doentes. Entre eles tinham leprosos, tinha tuberculosos. Então, cada vez que iam os frades lá do sítio, falavam, olha, esse aqui tem que ir para o sanatório de Pirapitingui. Esse aqui tem que ir para o sanatório do pulmão lá, bom, céu, aqui na cidade. E encaminhava as pessoas. Mas no decorrer do tempo que ele ficou curado e foi fazendo essa obra de misericórdia, ele escreveu para Pompeia. Ele não conheceu Pompeia. Ele era de Mantova, lá em cima na Itália. E Pompeia está aqui embaixo. E ele escreveu. E o fundador das obras de misericórdia lá de Pompeia escreveu para ele, retornou. Dizendo que ele podia construir um santuário para difundir a devoção de Nossa Senhora do Rosário, né, de Pompeia. Então, o fundador lá era o Bartolo Longo, da família Longo. O Fausto Longo. Fausto Longo. E o Fausto Longo foi político lá na Itália, foi senador, né, foi autoridade lá, representando os brasileiros. E ele recebeu como missão evangelizar. Só que esse fundador das obras de misericórdia de Pompeia tem uma parte. Ele era um advogado sábio, muito inteligente, mas que ele fazia cultos negros. Culto, coisas de fora da igreja. E era chamado de missa negra, fazia aquelas coisas lá. E tinha o bispo lá da cidade, falava assim para ele, Bartolo, para com essas coisas. Não vai ajudar você e nem os outros. Ele falou, quando você ficar papa, eu paro. Bartolo, para com isso, já conversamos, não está fazendo bem para ninguém. Quando você ficar papa, eu paro. Perdão. Quer atender? Pode atender. Pode? Pode atender. Um pouquinho. 3, 2, 1. Bartolo, para com isso. Quando você ficar papa, eu paro. O bispo foi transferido, foi para outro lugar, sumiu. E um dia, Bartolo recebeu um comunicado do bispo. Eu fiquei papa. Eu sou papa hoje. Você vai parar ou vai continuar? Não, se eu falei que eu vou parar. Então vem aqui que nós vamos conversar. E deu trabalho para ele. Trabalho missionário. E depois, nesse meio tempo, ele teve locuções interiores, né, de Nossa Senhora. E ele, acreditando em tudo aquilo, ele começou essa obra de misericórdia lá. Então ele queria difundir aquilo pedindo para os outros, espalhando a devoção. E o meu irmão acolheu. A primeira sala da casa dele foi a primeira capela de Nossa Senhora de Pompeia, foi dentro da casa dele, numa sala chamada La Sagra. E então ali ele evangelizava, ele ensinava, ele já tinha aprendido a escrever, falar em português. Ele ensinava as pessoas que não tinham formação nenhuma. E disso nasceu uma associação católica italiana, né, de ajuda.
Mas tinha de tudo, tinha até teatro, tinha banda. A banda Lira Guarani era da Pompeia. Olha só. Tinha instrumentos, tinha tudo. Eu tenho parentes galeses que tem a batuta do maestro, clarinete, né? As pessoas já faleceram, mas a família guarda essas peças. E então, isso aí foi crescendo, foi alargando. Então fizeram uma capelinha do lado da casa. Olha aqui a capelinha, aqui do lado da casa onde ele morava. Ah, tá. Foi feita essa capelinha. Ela foi pensada por um tio meu que morou lá. Então, na lembrança, ele fez a capelinha em tela. E essa capelinha chegou uma época que ficou pequena. O pai dele, meu bisavô, comprou um sítio. Aqui mais para baixo, perto do Piracicamirim. E falava para ele, venha, você mora aqui, se você vier também, eu faço a doação do terreno, você constrói uma igreja uma igreja maior. Né? E ele veio, saiu da fazenda Taquaral e foi lá para o sítio. Esse sítio está onde está hoje um condomínio chamado Vila de Itália. Tem um relógio grande na frente. Sei. Em frente ao condomínio Leão. Sim. Ali era. Próximo ali da igreja. E ali foi construída essa igreja aqui. Uma igreja, por sinal, muito bonita e grande para o lugar na época. Essa igreja aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui. Tinha até a torre do sino. O sino foi comprado em Rio Claro. Olha quanta gente. Viajou 3 dias. Deixa eu ver um pouquinho. Viajou 3 dias para ir buscar o sino. Muita gente na frente lá. Sim. É porque vinha a comunidade de Dois Córregos, reunia lá também. Essa igreja não existe mais. Não. Essa O bispo Dom Ernesto de Paula mandou demolir porque trincava a parede. O trem passava muito perto da linha da Paulista e trepidava o chão. Mas os tijolos lá daquela época eram enormes. Mas ele mandou derrubar. Com a demolição, meu nono faleceu. De tristeza. Ele ficou triste, parou de comer, ele só recebia a comunhão. Morreu. Dia 27 de maio de 1953. Olha só. E já em agosto de 53 foi lançada a pedra fundamental dessa igreja que está lá. Que hoje existe lá. Senhor Amadeu, o senhor falou do bosteiro. O que é o bosteiro? O bosteiro? Tem alguma coisa com a Pompeia ali ou não? Não. É outra coisa. O bosteiro era aqui perto da Rua do Porto. Tá. No primeiro quarteirão, perto da Rua do Porto. A rua... Onde é o campo ali ou não? Não, para cá. Cá. Bem, Rangel Pestana. Sabe a rua Rangel Pestana? Sei. No primeiro quarteirão. Sei. Regatas ali. Não. Passando, né? Passando o regato. Tinha um prédio de esquina que era o jornal Tribuna de Piracicaba, que era do Evaldo Vicente. Era do lado. Ali do lado. Sei. Ali tem um prédio grande ali com uma escadaria. E foi demolida a bacia do bosteiro, foi demolida. Mas ela era grande. Ela tinha tampa em forma de cone. Era fechada. E todo esgoto de Piracicaba, era canalizado ali. Ali decantava, antes de ir para o rio. Você veja o prefeito da época, esse merece louvor. Esse é que eu quero descobrir quem foi esse prefeito
Eu acho que lá por 1900, por aí, assim, é a obra dele. Na época era uma tecnologia. O mundo não falava em meio ambiente. Sim. Não se falava em meio ambiente no mundo. Né? Quando muito o rio Sena, lá, o rio lá da França. E então, ali, os dejetos domésticos, humanos, decantavam. A água saía limpa para o rio. Tinha até uma pontinha ali perto. Que o correguinho ia sair lá, o pessoal ia pescar lambari ali. Estava muito lambari ali. Mas tudo bem. E quando enchia muito, ele ficava muito cheio, ele espalhava aquela massa em cima de gramados. Secava aquilo. Ficava duro. Ele quebrava, ficava em placas, ele amontoava, e o pessoal que cuidava dos jardins públicos de Piracicaba ia buscar aquilo como esterco dos jardins. Aproveitava o material. Aproveitava, não perdia. Só que acontecia uma coisa bonita, ele fazia até horta ali. E ganhava, trabalhava. O cara italiano também, Luiz Boldrini. E uma pessoa humana, porque ali no mosteiro ele devia ter uma peneira onde os dejetos caíam. E ali caíam também os fetos que eram abortados, jogados na privada, no vaso sanitário. Entendeu? Ia parar lá. Então, quando ele via que tinha algum, ele pegava, recolhia, lavava, ele dava um nome para aquela criança, cobria com um paninho branco, chamava as crianças que estavam brincando em volta ali, para rezar por aquela criança, batizava e enterrava. Ele morava ali próximo? Morava ali, ali tinha tribuna na esquina, ele morava na esquina de cima. E ele foi designado para trabalhar no Jardim da Cadeia. Morreu de tristeza também, porque ele queria cuidar era do mosteiro. Eu acho que, assim, é uma história, gente. Eu escrevi, e o Cecílio Elias Neto, ele registrou na província. Está publicado na província. E quando você fala, as pessoas ficam escandalizadas e falam mosteiro, né? Eu falo mosteiro de Piracicaba. É um jocoso. Não, mas impacta. É uma história impactante, porque ela tem um fundo humano naquilo. Agora, esse prefeito tem que ser conhecido em Piracicaba, porque a cidade está um bagaço, né? Desculpem todos os que vieram de lá para cá, porque obra enterrada não dá voto. Nunca deu. E às vezes falam do Luciano Guidotti. Piracicaba teve sorte de ter o Luciano Guidotti como prefeito. Muita sorte. Que fez a Avenida Armando Salles, cobriu o Itapeva. Mas não se pensava naquele tempo em preparar o leito para ser coletado o esgoto que viesse até ali. O córrego do Itapeva, eu brincava dele. Eu brincava do Teatro Municipal até perto do rio. Não chegava perto do rio porque não deixavam. Mas ali era nosso trajeto. A rua Saldanha Marinho era de terra. Tinha uma ponte que atravessava, ponte de terra, que atravessava o córrego do Itapeva. A gente pescava ali também, panava, né? Um pano, um saco. Um aqui, outro aqui, e a gente ia panando para pegar peixinho. Mas o nosso esgoto, ele é tratado. Agora é. Só que o de Americana, coisa e tal, vem tudo para cá. Então, isso que eu falo para você. Porque
sabia disso. Mas esse esgoto que foi ligado na Avenida Armando Salles foi clandestinamente. Não devia ter sido. Porque em tempo de frio e calor é um horror aqui, né? Quem passa pela Avenida Armando Salles toda sente o cheiro. Um fedor grande. Mas quando chega aqui perto do teatro, perto do Hotel Beira Rio, é insuportável o cheiro ali. Insuportável. E é despejado no rio. Ali não tem tratamento. Ali ainda continua? Continua. E a gente paga por isso. Paga por isso. E tem Que ali vinha da 31 de março, que era só pluvial. Pra mim, eu imaginava isso. Mas é isso mesmo. Eu antes de ter a Avenida 31 de Março, eu rastejava ali quando fiz o tiro de guerra. Era campo de minado. O sargento punha minas a gente fazia de noite, a gente fazia investida. Ali é um horror aquilo ali. Esgoto por tudo, né? Esparramado por tudo. Não tinha banheiro nas casas. 13 com mais. Deixa eu ver aqui o. Não, mas ainda tem. Quando o cartão agora tem outro som. Senhor Amadeu, para finalizar, vamos falar um pouquinho da família do senhor. O senhor casou, o senhor falou que foi no cinema com a esposa do senhor. Foi. Que era noiva na época, embaixo do Comurba. Foi. Então o senhor conhece ela desde... Eu tinha acho que 16 anos. E aí o senhor namorou uma época e casou quando daí? Nós casamos em 1970. Em 70. 12 de dezembro de 1970. Tem lembranças de como foi o casamento? Muita. Então, Meu casamento foi muito bonito. Teve uma pessoa que queria se casar no horário do nosso, 6 horas da tarde. Fez de tudo para desmontar o meu convite, o nosso convite, para ela poder casar às 6 horas da tarde na catedral. Isso que eu ia perguntar, na catedral? Na catedral. A minha vida toda foi na catedral. E aí ela queria casar no dispensário dos pobres, ali na capela. O bispo não autorizou e tal. Ela casou naquele dia que a gente tinha marcado. Eu já estava com o convite distribuído, tudo, não tinha como mudar. No fim daquele dia, deu um temporal tão forte em Piracicaba que ela, para sair da casa dela, na rua Moraes Barros, a enxurrada descia e entrava dentro da casa dela. E ela não tinha como sair. Então ela foi, o carro teve que subir na calçada, abrir a porta dentro da área da casa dela, para ela subir no carro e vir para a catedral. Só que casou às 6 horas da tarde, no meu horário. E era uma pessoa da escola de música. O senhor conhecia ela? Conhecia. O pai dela chamava Amadeu também. E ela participava de orquestra e tal. E a orquestra da escola de música foi tocar no casamento dela. Então a igreja estava cheia. Durante o casamento dela, quando minha esposa chegou, eu já estava lá, atrasados, ela estava ainda no altar. Todos os meus convidados ouviram a orquestra de música, da escola de música, do Mali. Todos ouviram, os meus convidados. E naquela hora do casamento, no meu casamento, caiu uma tempestade e ela não tinha como sair da igreja. Ela teve que assistir o meu casamento. Que foi na sequência daí. Cantada pelo maestro Francesco Ferri, formado no Scala de Milão. Chique, então. Puxa vida! Eu conheci o maestro. E porque ele é cego, depois ele ficou cego, ele morava na Rua Alferes, ele saía da casa dele tateando as paredes, subia a Rua Moraes Barros, atravessava a rua com cuidado, e ia para a catedral meio-dia. Ele subia no órgão da catedral,
ele dava espetáculo lá. Olha só. Era uma rotina para ele fazer isso. Coisa maravilhosa. E esse órgão que está na catedral, eu conheci até a pessoa que restaurou o órgão, porque esse órgão veio podre de Santos. E a cultura artística de Santos veio aqui para Piracicaba, pediu o órgão de volta. E o Luciano Guidotti não deixou. Dizeu, a gente já pagou, já está comprado, fica aqui. E ficou. José Carlos Rigato, que fez a restauração do órgão, que inaugurou o órgão. Quem inaugurou o órgão foi o professor Ângelo Camin, que era músico, organista. E ele veio fazer a inauguração do órgão. E então, meu casamento foi maravilhoso. Teve festa daí? O maestro Francisco Ferrer não só tocou, como cantou no meu casamento. Olha, que chique. Ele foi um tenor um Luciano Pavarotti da época. Verdade. Teve festa depois ou não? Teve. Onde foi a festa aí? No Lar dos Velhinhos. Olha só. No salão lá? Não. Não era no salão? Não. Era um tipo de um galpão aberto, sem um telhado coberto, que o pessoal se reunia lá para comer, às vezes tinha almoço. No dia, tá no bolso da minha calça. No dia que o Luciano Guidotti morreu, nós almoçamos juntos, ali. Teve um almoço no Lar dos Velhinhos. E ele estava lá? Ele estava lá, almoçou junto, perto de mim. Eu estava ali. E depois que ele foi embora, a gente ficou sabendo que logo depois ele tinha falecido. Teve o infarto dele. E aí depois vieram os filhos. Quantos filhos são? 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos. Uma benção. Hoje eu tenho a filha mais nova minha, morou 10 anos entre a França e a Holanda. O genro trabalhava na Embraer. E como acabou o projeto deles, voltaram. E foi um aprendizado grande lá. Às vezes que eu fui para lá, eu não me intimidei, eu conversei com quem eu quis. Eu era entendido e eles me entendiam. Mas o senhor fala inglês ou não? Não, imagine. Eu falo inglês. Inglês, eu falo bem. Francês, eu falo bem francês, eu falo. Mas é isso. O filho do Guidotti é o que vai ser agora vice do Luciano. Ah, é verdade, cara. Filho dele. Ah, é? Filho do Léo. Ninguém fala de vice mais hoje. Mas eu fui numa reunião, ele estava lá. Tava lá, né? Hoje que eu fiquei sabendo que a candidata a vice do Pablo Marçal é uma professora negra. Ai, que legal. Não sabia. Não mostra. Não mostra. Mas nas fotos do Luciano tá ele junto. Tá o Guidotti. Não sei. Filho dele. Não vi. Eu, com essa história de eu não sair, eu não tenho minha autonomia mais. Entendo. Então eu tô fora de tudo. Não, é complicado. E, viu, isso aí também tá louco. Política é terrível, né? Não, mas eu escrevo sobre isso. Escreve? Puxa vida. Escreve com a tribuna lá ou não? Eu espero também, viu? Mas é para a tribuna? O senhor escreve? Escreve na tribuna? Já escrevi para a tribuna. Agora não mais. Escrevi para o jornal, muitas vezes. Eu era colaborador do jornal. Né? Depois, algumas vezes, a Folha de Piracicaba, pouco. Depois foi Valdo Vicente. Escrevi sobre o... Como é que chama? Aquário de Piracicaba. Que não é esse, nada do que tem aí. É um pensamento mais avançado do que esse.
Isso aí é muito... Não lembra nenhum pescador de Piracicaba, cara. Meus tios, todos eles da família do meu pai, minha avó paterna, era da Rua do Porto. Entendeu? Então tem uma ligação ali. Nossa, muito grande. Nós íamos aos domingos, ia visitar os tios, e meu pai tinha carro. E quando ele virava o carro, a Rua do Porto era terra, né? Na frente era só ia para frente. Mas para voltar tinha que virar o carro e voltar. Não tinha saída lá. E a gente morria de medo porque meu pai virava o carro com a gente dentro. Nossa, de medo de cair do rio. Que era tudo próximo. Eu tenho fotografia minha com capivaras. Na época, capivara é bicho arisco. Você nem chega perto lá. Mas naquele tempo tinha as capivaras que entravam e saíam da casa do meu tio. Sabe? E ele tinha um pé de uva na casa dele que ninguém mexia no pé de uva. Nos cachos de uva não. Se mexesse ela morria. Ela protegia. Era guardiã do pé de uva. Que legal. Muito legal. Seu Amadeu, quer falar mais alguma coisa? Você perguntou da minha família, então deixa eu completar. São 4 filhos. Isso. 2 filhos e 2 filhas. Isso. 10 netos e 2 bisnetos. E estão todos morando hoje aqui em Piracicaba? Todos. E o bisneto tem qual idade? 1 ano. Os 2. Bebês. Bebês. E o senhor é babão ou não? E eu tenho os últimos netos meus, os últimos, são gêmeos idênticos. De uma só bolsa. São univitelinos. Você não sabe quem é quem. Igual. Igualzinho. Caramba. E hoje tem qual idade? 8 anos. 8 anos. Nossa, que legal. Confunde bastante então. Muito. Ninguém acredita. Ninguém. Um é mais velho que o outro 1 minuto. Que nasceu na mesma bolsa, né? Interessante. Legal. Obrigado, senhor Amadeu. Imagina. Muito obrigado. Fiquei contente de poder contar a história que eu conheço. Ixi, tem tantas coisas que a gente pode dividir para falar o que Piracicaba foi, o que Piracicaba é. Um povo, uma cidade sem história. Ninguém mais fala do Cururu. Sim. Ninguém fala do fim de linha que Piracicaba foi. Por que foi chamada de fim de linha. Ninguém fala mais que Piracicaba foi a Atenas Paulista. Né? Piracicaba foi uma cidade... Puxa vida, conhecida mundialmente. E hoje a cidade cresceu, inchou. E a gente veja que a história de Piracicaba não é contada mais, não é difundida. Tem muitas histórias, né? Muita história. Beleza? Obrigado, senhor Amadeu. Beleza?